Bom, galera, vamos entrar na parte técnica agora. Eu gosto mais de contar mais detalhes, enfim, é muito mais a minha cara entrar nesses assuntos mais, como eu disse, com mais detalhes, né? Eu tenho certeza que você já deixou o like, você já se inscreveu no canal. E se você tem alguma dúvida, já tem alguma dúvida, escreve aqui no comentário. A gente pode gravar um vídeo ou a gente pode responder a sua pergunta. Bom, como eu havia dito e vou continuar dizendo por muito tempo, morar fora do Brasil é um projeto de longo prazo. Não é um projeto fácil, não é um projeto simples. Se você tem uma grande quantidade de dinheiro guardado, esse canal não é para você. Seu problema está resolvido, você vai só escolher para onde você vai. Eu não tô aqui para dar dica de viagem. Até tô, mas não nesses vídeos. Esse vídeo aqui é para quem tá fazendo um processo, iniciando um processo para morar fora do Brasil. E que vai ter dificuldade para fazê-lo. Não vai ter muito dinheiro disponível, vai ter que fazer um esforço muito grande. E eu simpatizo com essas pessoas porque passei por isso, né? Passei por isso. Então, esse vídeo é para esse tipo de pessoa que está numa situação de que gostaria muito de morar fora do Brasil e está começando esse projeto. Ou já está no meio do projeto, mas quer mais informações. E por incrível que pareça, muita gente me procura perguntando se é melhor sair do Brasil para estudar ou para trabalhar. Bom, a questão é a seguinte: trabalhar ou estudar é uma decisão que deve ser tomada muito antes. Muitas vezes, quando você toma a decisão de estudar, você ganha o direito de trabalhar também. Isso vai te ajudar a te manter no país onde você vai ficar. E quando você vai para trabalhar, normalmente é mais difícil de você estudar. Tem uma outra coisa, nem sempre estudar nesses países é barato. Pelo contrário, na maior parte das vezes é muito caro. Na maior parte das vezes há uma diferença de preço para estrangeiros do que para locais. Às vezes o estrangeiro paga e o local não paga, depende do país. Cada sistema de educação tem uma história. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, o estudante internacional paga 3 vezes mais do que paga o estudante local. E o estudante local não precisa pagar. Mesmo que haja um custo, ele pode pegar um empréstimo do governo e depois ele vai pagando depois que ele se forma. Eu vou falar sobre isso em vídeos mais lá para frente. Esse aqui é um vídeo inicial com algumas dicas que podem ajudar você a estabelecer o seu projeto. Eu vou para trabalhar, eu vou para estudar. E eu vou encorajá-los a fazerem isso como um projeto de longo prazo. Bom, decidido se vai trabalhar ou estudar, vou falar aqui sobre trabalhar. E trabalhar é o seguinte: muitos países desenvolvidos, eles têm demandas específicas por algumas profissões. Algumas profissões são mais demandadas do que outras. Algumas profissões são profissões que são descritas nos países como profissões em demanda que o próprio país não pode suprir. Então, o que acontece? Imagine lá uma pessoa que está no primeiro ano, no segundo ano de faculdade, ou que acabou de se formar. Se a pessoa acabou de se formar, naturalmente, essa pessoa, se quiser trabalhar, sair do país para trabalhar, essa pessoa tem que ir nos países, cada país, vários países, e ver se nos países há demanda por aquela profissão. Como eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, vou mostrar um site aqui do Canadá que fala sobre isso. As 8 profissões mais demandadas no Canadá para estrangeiros em 2024. Então, tem 8 profissões no Canadá que são mais demandadas do que outras. Bom, o que acontece nesse caso? Acontece que, no caso dessas profissões, se a sua profissão estiver listada nesse site, há um caminho definido pelo governo para que você aplique para trabalhar nesse país. Haverá exigências, mas é mais fácil do que numa profissão que não há demanda, que o mercado está saturado. É mais fácil, tem mais incentivos. Muitos países estabelecem um sistema de pontos. Você precisa ter um determinado número de pontos. Se você fala inglês, 20 pontos. Se você tem pós-graduação, mais 5 pontos. Se você tem filho, mais 5 pontos. Por aí vai. Se você é uma dessas profissões listadas, 50 pontos. Bom, então você tem que ir profissão por profissão. No caso aqui, por exemplo, tem lá os tipos de profissão. Por exemplo, prioridades para imigração, contadores, representantes de venda, enfermeiras, engenheiros aeroespaciais, engenheiros civis, engenheiros de computação,
programadores de computador e engenheiro de software. Por exemplo, essas profissões estão super demandadas. Se você, por exemplo, dependendo do país, você, por exemplo, tem um diploma que não está listado nesses locais. Mas você tem por exemplo, um diploma de matemática e você pode, por exemplo, fazer mais 4 semestres, mais 6 semestres na universidade e pegar também uma graduação, um curso, alguma coisa, alguma qualificação em, sei lá, software engineer, engenheiro de software, analista de sistema, por exemplo. Eu sei que não é tão simples assim, eu estou dando um exemplo. Isso que eu falo do planejamento. Você construir a sua carreira, fazer uma pós-graduação, às vezes pós-graduações são mais fáceis de fazer, às vezes há pós-graduação de 1 ano, e você acaba entrando nessa lista de prioridades. E isso acontece, tem vários países, né, eu vou mostrar outros aqui, porque isso é uma coisa que acontece em vários países. Esse site aqui é da Austrália, também tem, ó lá, imigração, fala aqui os tipos de visa, a lista principais de ocupações. No caso da Austrália, chama CSOL. Aí você clica aqui e te dá uma lista também. Não entrou direto na lista, mas você vai encontrar aqui a lista. Procura a lista, tá aqui a lista. Pessoas que trabalham com hospitalidade, né, hotéis e etc. Contadores, atores e por aí vai. Acupunturista, é isso mesmo? Acupunturista, diretor de marketing, especialista em propaganda, engenharia aeroespacial e por aí vai. E aí diz todos os vistos, enfim. E depois tem que mergulhar caso a caso. Ou seja, há 2 caminhos se você quiser trabalhar. Primeiro, ver se a profissão que você já tem está listada em vários países, né, tem que ir atrás. E depois você vai ter que entrar nas especificidades, quais são as demandas. E o segundo passo é se você ainda não tem uma carreira ou se sua carreira pode ser mudada, talvez seja uma possibilidade. Eu já vi isso acontecer aqui na Nova Zelândia, eu vou dar um exemplo. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, havia uma demanda muito grande por engenheiros civis. Ainda há uma demanda muito grande. Ou seja, há um caminho definido com facilidades para aplicação de visto de trabalho para engenheiros civis. Dito isso, eu tinha vários amigos ou conhecidos que estavam fazendo arquitetura, que faziam arquitetura, que os filhos faziam arquitetura, e esses filhos mudaram para engenharia, porque tem também demanda para arquitetura, também está na lista, só que menos demanda do que para engenharia. Alguns mudaram, alguns pegaram currículos, 2 diplomas, por exemplo. Ou seja, há essa possibilidade. Fizeram isso. Não é fácil? Não é fácil, mas eu nunca falei que era fácil. O que eu tô falando você pode construir. Uma outra possibilidade que aconteceu aqui, alguns anos atrás, essa profissão, se eu não me engano, já não está mais na lista, era de animação de computador. Então havia lá uma demanda. O que as pessoas faziam? Elas tinham diplomas de arquiteto. Eu sou arquiteto, então boa parte dos exemplos que eu vou dar estão ligados com a arquitetura. Essas pessoas pegavam o diploma de arquiteto, terminaram o seu diploma e faziam uma pós-graduação em animação. E conseguiram um emprego aqui e conseguiram imigrar finalmente depois de alguns anos. Não é tão simples assim, é um outro processo que a gente vai falar mais lá pra frente, mas conseguiram visto de trabalho, que é um passo importantíssimo para emigrar. Então, esse caminho é um caminho que funciona, é um caminho que pode dar certo. Bom, continuando aqui, isso se você quiser trabalhar, se você já estudar já não for a sua praia, mas para muita gente, tá? Para muita gente, o que vai falar mais alto não é trabalhar, será estudar. E aí tem uma coisa muito importante, muito legal para vocês, são as bolsas de ensino. Alguns anos atrás, o governo brasileiro tinha um programa chamado Ciência Sem Fronteira, que trouxe muitos brasileiros aqui para Nova Zelândia, para Austrália, enfim. Muitos brasileiros saíram do Brasil para estudar com essa bolsa do governo. Aparentemente, essa bolsa não teve continuidade, esse programa foi suspenso, e o programa não rendeu os frutos que eram imaginados, que eram gerar mais pesquisadores no Brasil. Essa é uma leitura meio complicada, porque não basta você mandar a pessoa para fora do Brasil, você tem que investir
na continuidade dessa pessoa. Essa pessoa volta com um sistema de educação diferente, e às vezes as pessoas que ficaram no Brasil viram pesquisadores com mais facilidade do que as pessoas que saíram do Brasil. Por quê? Porque tem outro sistema de educação, outro sistema de pesquisa, não é tão simples assim. É um programa que precisaria de mais continuidade e mais tempo para gerar frutos. Mas a gente entra nessa discussão no futuro. Então, às vezes aparecem algumas bolsas. Há alguns meses atrás, por exemplo, eu dei uma palestra via internet para um grupo de alunos brasileiros que tinham conseguido uma bolsa através da CNPq no Brasil. E, enfim, ainda acontece, ainda eventualmente acontecem esse tipo de bolsa no Brasil. Então, uma grande pesquisa no Brasil é fundamental. Na sua universidade, às vezes empresas dão bolsas. Eu, por exemplo, estudei no Canadá, fiz um MBA no Canadá, usando uma bolsa na empresa onde eu trabalhava. A empresa tinha esse esquema, não sabia, eu fui atrás e acabei indo para o Canadá. Mas aí tem uma outra coisa que vocês precisam saber, que é o seguinte: existem outros tipos de bolsas. Por exemplo, o governo da Alemanha tem um sistema de bolsas. Depois eu vou falar do doutorado. Um sistema de bolsas, né? Que é um diploma de graduação completo em áreas relevantes ao curso pretendido. Chama DAAD, esse esquema da Alemanha. Tem algumas exigências, como a experiência profissional, proficiência em idiomas. Em inglês, a gente vai falar sobre as provas de inglês, que você tem que fazer o TOEFL e o IELTS, em outros vídeos, mas você vai ter essa exigência. Isso aí é básico, você vai ter que falar uma outra língua, tá? Exceto se você estiver indo para Portugal. Projeto de pesquisa, carta de recomendação e currículo atualizado. Se você falar inglês, se você não falar inglês, você tem que começar o seu projeto aprendendo um outro idioma, tá? Para o país que você quer imigrar. Inglês é fundamental. Boa parte das universidades no mundo, uma coisa que vocês precisam saber, uma grande parte das universidades do mundo, do mestrado para cima, é tudo em inglês. Então, vários cursos na Alemanha, os mestrados são em inglês. Na Escandinávia inteira, todos os mestrados são em inglês. E em vários países é assim. Então, uma coisa importante que você precisa saber: inglês ainda é uma língua muito forte, tá? Bom, tem esse esquema, mas eu quero mostrar um outro esquema para vocês de bolsas que pode ser interessante e pode ajudá-los. E essas são muito mais difíceis de encontrar. E por serem difíceis de encontrar, muitas vezes elas não são preenchidas. O site que eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, é o site do Ministério do Exterior, Relações Internacionais, digamos assim, da Nova Zelândia. Deixa eu aumentar aqui para vocês. E aqui fala dos serviços consulares que o Brasil tem, mantém relações diplomáticas com a Nova Zelândia. E aqui embaixo tem um esquema chamado Manaaki New Zealand Scholarship. Está disponível para cidadãos brasileiros. O que é essa bolsa? Essa aqui é uma bolsa que foi desenvolvida pelo governo da Nova Zelândia para estudantes de países em desenvolvimento, como o Brasil. É fácil de pegar? Não, é bem difícil. Mas existe. E todo ano eu tenho 2 ou 3 alunos na faculdade que vêm de países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Muitas vezes do Brasil. Esse ano tem um estudante brasileiro e tem um estudante da Guatemala. Então acontece. Esse ano, por exemplo, não todas as vagas não foram preenchidas. Houve vagas que sobraram. Ou seja, existe a possibilidade. Tem que falar inglês, tem um processo, mas é possível. Isso acontece em outros países também. Ou seja, há uma pesquisa de bolsa de ensino, e essa pesquisa é uma pesquisa de internet que você vai ter que fazer você mesmo, país por país. Você tem, agora com o ChatGPT, com a inteligência artificial, te ajuda demais. Não procure no chat. Procure dicas de como procurar. E você vai encontrar. Existem várias possibilidades nesse sentido. Tá? Não é fácil? Não é fácil. É super complicado. Mas é possível. E eu recomendo que vocês façam essa pesquisa. E agora, a grande dica aqui do dia de hoje, tem duas, né? A primeira é o que eu falei aqui do PhD do doutorado. Pô, doutorado, eu acabei de sair da faculdade, fiquei 5 anos na faculdade. Bom, é aí que tá o detalhe, galera. Em boa parte das universidades europeias, tá?
aí incluem-se a Inglaterra, e aqui na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, as universidades estão montadas no sistema de Bolonha, que é o sistema 3+2. O que é o sistema 3+2? Você, 3 anos, você pega a sua graduação, e os 2 anos seguintes é um mestrado. Diferente no Brasil. No Brasil tem esse tipo de programa também, mas os cursos mais tradicionais são 5 e depois mais 2 de mestrado. Então, arquitetura, por exemplo, 5+2, engenharia, 4 ou 5+2 para fazer o mestrado. Aqui não. Aqui um aluno, por exemplo, de engenharia civil faz 3 anos para ter o bacharelado e mais 2 anos para fazer o mestrado. Aqui tem uma diferença também para você ser um arquiteto registrado, como aí no Brasil tem o CAL, né? Você precisa fazer o 3+2, você precisa fazer 5. No Brasil você faz só o 5, bacharelado, e você tem acesso ao seu CAL. CAL é o órgão, né, que é o órgão de classe de arquitetura. O antigo CREA, né? O CREA ainda existe. Mas enfim, você sabe do que eu estou falando. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que praticamente todos os alunos do Brasil que se graduaram nesses cursos tradicionais de 5 anos, automaticamente estão prontos para fazer um PhD fora do Brasil. Fazer um doutorado. É claro, entrar num doutorado na universidade é mais difícil do que o mestrado, mas aí é que está o pular do gato, tá? Como é um projeto de longo prazo, você vai entrar em contato com as universidades, você vai escrever o seu plano de pesquisa, escrever uma pesquisa. Muitas universidades ajudam os alunos a preparar esse plano de pesquisa. Muitas universidades ajudam o aluno a encontrar um supervisor. Muitas, porque é difícil ter aluno de doutorado. E em muitos países, fazer doutorado é mais barato do que fazer mestrado. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, é assim. O aluno de doutorado paga o mesmo que o aluno doméstico. Lembra que era 3 vezes mais? Não, doutorado é a mesma coisa. Algo em torno de 15 a 20 mil reais por ano. São 3 anos. E aí tem um outro detalhe. O PhD, que é o doutorado no Brasil, é diferente. No Brasil, muitos doutorados têm aula, você tem que fazer aula. Aqui não, aqui é só a tese. Você só escreve a tese. E na maioria absoluta dos países, quando você está fazendo o seu doutorado, você também tem o seu visto de trabalho. E aí você pode trabalhar enquanto você está estudando. Como você está só escrevendo a tese, se você for uma pessoa bem organizada, dá para levar. Dá para levar. Muita gente encontra, por exemplo, engenheiros encontram trabalho na empresa de engenharia. Muitos fazem isso. E esse é um outro caminho para emigrar também, diga-se de passagem. É um caminho para a imigração. Tá? Então, pense nisso também. Estudar é um projeto de longo prazo. De repente você está aí na faculdade, puta, não vou conseguir. Mas aí você faz esse planejamento e começa a olhar PhDs. É claro, você tem que estar afim de estudar. Fazer um PhD não é mole, né? Eu fiz e sabe lá o que eu passei, né? É difícil, mas é uma possibilidade que poucas pessoas sabem. E finalmente, a dica, essa foi uma dica do PhD, e a dica final aqui hoje é a seguinte: é um esquema chamado Work Holiday Visa aqui na Nova Zelândia. Work Holiday Visa. É um visto de 12 meses, tá? Se você tem entre 18 e 30 anos, que te permite trabalhar no país. Tem pouquíssimas exigências de idioma, você pode falar um inglês muito porco, e você consegue trabalhar por 12 meses. Tem alguns detalhes, né? Você precisa ter uma grana, você precisa ter algo em torno de 11 ou 12 mil reais, eu não me lembro exatamente. Mas algo em torno disso, né? 11 mil reais, para você se manter nos primeiros meses. Você não pode ficar mais do que 3 meses em cada emprego. Então, esses empregos servem para trabalhos sazonais, como, por exemplo, trabalhar num restaurante numa época de verão, trabalhar nas colheitas de maçã, mas no inverno, enfim. São trabalhos sazonais. Mas é uma maneira excepcional. Isso, inclusive, é uma maneira excepcional para você planejar uma viagem mais longa, mais duradoura no futuro, porque essas viagens ajudam muito no desenvolvimento do inglês. É claro, se você não ficar colado, andar em grupos com brasileiros, como a maioria dos brasileiros faz, e eu tenho fobia disso. Vai ter um vídeo especial aqui, vai ser um vídeo super polêmico sobre se relacionar ou não se relacionar com a comunidade brasileira. A gente vai falar sobre isso. Eu nunca me relacionei em nenhum país que eu morei, não gosto, mas a gente vai falar sobre isso com calma depois. Então, é uma maneira legal de você ter uma experiência fora do Brasil,
barato, você pode trabalhar, você pode até juntar dinheiro. São poucas vagas, são 300 vagas aqui para Nova Zelândia por ano, mas rotineiramente não são todas ocupadas também. Então eh, você consegue imigrar por 12 meses, você consegue trabalhar, você vai ter uma experiência legal, você vai falar, aprender a melhorar o seu inglês, você vai juntar um dinheiro, dependendo do que você fizer. Vale muito a pena, é um esquema muito legal, chama Work Holiday Visa, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse é o vídeo 2. A gente vai aos poucos entrando em mais detalhes, depois a gente vai falar sobre as bolsas de ensino, falar um pouco mais das bolsas, vai falar um pouco mais desse Work Holiday Visa, vai trazer gente aqui para o canal que participou desse Work Holiday Visa, que aprendeu muita coisa com esse negócio, esse programa, que não tinha quando eu vim aqui para Nova Zelândia a primeira vez, não existia. Então eu fiquei aqui na Nova Zelândia sem poder trabalhar, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se inscreva aqui nos comentários, deixe seu like, compartilhe. Esse canal é bem legal, é um canal diferente, eu tenho muita experiência para contar. Eu não sou um imigrante brasileiro qualquer, eu tenho muita história para contar, eu imigrei para vários países, tenho 3 nacionalidades, não é só a minha experiência, tem um pouco da minha experiência, experiência de outras pessoas, experiência de outros países, enfim. Tenho certeza que você vai aprender muito aqui e eu vou te ajudar a considerar, a desenvolver esse projeto de morar fora do Brasil. Um grande abraço, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, vamos bater 1000 inscritos em poucos meses. Grande abraço. É que eu ia falar em quanto tempo, né? Me deu um branco, né? Eu falei, pô, não sei quanto tempo vou chegar a 1000, né? Já temos 300 inscritos aqui no canal. Bater aí 1000 inscritos em 2 meses, tá bom pra vocês? Grande abraço, se inscreve aí.